Olá, bem-vindos ao meu canal. Nesse canal nós vamos aprender espanhol. É um curso completo e gratuito, eu pretendo fazer aqui pelo YouTube, desde o início até o modo avançado, para você sair falando espanhol por aí. O espanhol, ele é uma língua muito importante. Ela é a segunda língua mais falada, só perde para o mandarim. E nós temos a facilidade para aprender espanhol, porque é uma língua muito parecida com o português, porque as duas derivam do latim, e dentre as línguas latinas, como o francês, o italiano, o espanhol é a mais parecida com o português. Então já é um ponto positivo para a gente começar a estudar. Então, se você já sabe inglês, é uma língua extremamente importante, é necessário saber, e gostaria de aprender uma segunda língua, eu recomendo fortemente o espanhol. Então, como em toda língua, a gente começa aprendendo o alfabeto dela. Então, vamos começar a ver o alfabeto espanhol. El alfabeto. Então, a primeira letra do alfabeto espanhol, eu acho que é a primeira letra de qualquer alfabeto, é a letra A. Repara, quando você for falar sobre as letras do alfabeto espanhol, você sempre tem que falar no feminino. Então, é la letra A. A letra A, ela vai se falar igual o A do português. A única diferença é que esse A é sempre aberto. Então, por exemplo, na palavra em português, lâmpada, esse A, como vem antes do M, a gente pronuncia E. Então fica lâmpada. Em espanhol isso não vai acontecer. Sempre vai ser um A aberto. Então, por exemplo, palavra elefante em português, a gente pronuncia esse A como um E. Em espanhol, elefante se escreve igual ao português, mas vai falar elefante. Esse A sempre aberto. Elefante. Então, uma palavra para dar exemplo aqui da letra A pode ser água. Água é água, igual ao português. Beleza? Só não tem acento. Depois do A, nós temos o B. O B, ele vai se pronunciar igual ao B do português. Então, por exemplo, a palavra bonito. Bonito é bonito em português. Em espanhol vai se escrever igual, esse B vai se pronunciar igual ao B do português. Bonito. Lá no México, essa letra B, ela também pode se chamar B grande. Grande de grande mesmo. E por que ela se chama B grande? Eu vou explicar daqui a pouco. Então guarda essa informação. O B, no México, pode ser chamado de B grande. É importante, para vocês acompanharem essas aulas, é importante ter alguma coisa para anotar. Um caderno, um papel, qualquer coisa. Para poder registrar, porque escrevendo a pessoa memoriza melhor. Tá? Depois do B, nós temos a letra C. C. A letra C, ela vai ter uma pronúncia bem parecida com o português, mas tem que prestar atenção nessa letra C. Porque, por exemplo, quando ela vier antes de A, quando ela vier antes de O, no caso não é O, a gente pronuncia O. Quando vier antes de O, e quando vier antes de U, ela vai ter o som de K. Então, por exemplo, caça. Caça é casa. E vai ter o som de K. Costal. Costal é um tipo de saco que você carrega nas costas. Para quem gosta de Chaves e já viu Chaves,
aquele episódio do Seu Madruga vendendo roupas usadas, chapéu, e aquele saco que ele carrega nas costas se chama costal. E cucaracha. Cucaracha é barata. Aquele inseto que anda assim, barata. Então, antes de A, de O e de U, vai ter som de K, né? Caça, costal e cucaracha. Se vier antes de E, e se vier antes de I, esse C vai ter som de S. Então, cerveja e cielo. Antes de E e antes de I. Cerveja, cielo. Cerveja é cerveja. E cielo é céu. Na Espanha, essa letra C, nesse caso aqui, quando ela tem som de S, ela vai ser pronunciada como se você tivesse a língua presa. Então vai ser, em vez de ser cerveja, você vai falar cerveja. Cerveja. E cielo vai falar cielo. Cielo. Então, cerveja e cielo. Na Espanha. Na América Latina, esse C se pronuncia reto, igual o C do português. Cerveja, cielo. Ok até agora? Fácil, né? A maioria das palavras são parecidas com o português. Mas não é por isso também que você vai achar que falar espanhol é só enrolar a língua que você está falando. Não é não. Tá? São línguas que, apesar de bastante parecidas, têm as suas diferenças. Então tem que estar ligado nisso. Eu pretendo fazer uma aula só de palavras em espanhol que a gente acha que tem um significado, mas que na verdade tem outro. A gente chama isso de falso cognato. Mais tarde eu devo fazer uma aula só sobre isso. Você que está vendo esse vídeo, quiser comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver nesse canal, se você quer que eu traga textos, música, letras de música, filmes, séries, qualquer coisa do gênero para a gente discutir, tratar. Claro, mais tarde, quando a gente estiver mais aprofundado no idioma, pode comentar aqui embaixo, não tem problema, tá? Pretendo ler tudo. Então, depois do C que a gente viu, a gente tem a letra D. A letra D vai ter uma pronúncia bem parecida com o D do português. Por exemplo, devolver. Devolver é devolver. Então esse D com a pronúncia do D do português. Agora a gente tem que ter cuidado quando esse D vier antes da vogal I. Por exemplo, dia. Faz falar o D seco, dia. No português, a gente olha essa palavra e lê dia. No espanhol não existe esse som, dia, não existe. Vai falar dia, dia. Isso quando o D vem no início da palavra. Agora, quando o D vem no final, ele é um D mudo. Por exemplo, a palavra... essa palavra aqui, que é felicidade. Em espanhol, esse D é um D mudo. Então, na hora de pronunciar, esse D vai ter um pequeno sonzinho. Por exemplo, vamos ler, ó. Felicidade. 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 Não é felicidade, não é felicidade, é felicidade. A língua encosta no dente e volta. Felicidade. Tá? Sempre quando esse D vier no final. A mesma coisa na palavra dificuldade. Também, dificuldade. Esse D vai ter um pequeno som, né? Dificuldade. Ou também cidade. Cidade. Cidade é cidade. Então esse D também vai ter o som mudo. Sempre que o D vier no final, vai ter esse sonzinho que é só a língua encostando no dente. Cidade. Beleza? Então, depois do D, nós temos a letra E. A letra E é
a vogal E, né, vai ter o som do E do português. Então, exemplo que a gente já viu hoje, né? Elefante. Elefante. Então, esse E é o som do E do português. Depois do E, nós temos F. A letra F. Essa letra F vai ter também o mesmo som do F do português. Esse som de assoprar, né? Fácil. Fácil. Esse é igual ao português. Fácil. Depois do F, nós temos a letra R. A letra R, a gente também vai ter que tomar um cuidado com a letra R. Por quê? Quando ela vier antes de A, antes de O e antes de U, vai ter o som de G. G. O G vem aqui na base da garganta. Então, gato. Gato. O que é gato? Gato. Gorila. Gorila é gorila. E gustar. Gustar é o verbo gostar. Então, antes de A, de O e de U, vai ter som de G. G. Gato, gorila, gustar. Se vier antes de E antes de I, vai ter o som do R de rato. Então, gente e gira. Gente, gira. Gente é gente. E gira é turnê. Né? Um artista sai por vários países levando seu show. Aqui a gente chama de turnê. Em espanhol vai se chamar gira. Ok? Depois do re, da letra re, nós temos a letra H. H. A letra H, que é o nosso H, ela sempre vai ser muda. Por exemplo, a palavra hombre. Hombre é homem. Então esse H, que vem aqui no início, sempre vai ser mudo. A gente pronuncia como se ele não existisse, né? Hombre. O português também tem assim, né? Homem, helicóptero, também é o H mudo. Mas no espanhol sempre vai ser mudo. Não existe o H com som de R, como a gente fala em português, o Honda, né? Uma marca. Aqui não. Aqui o H sempre é mudo. Hombre, ser humano, certo? Humano também vai ter o H mudo. Beleza? Depois da letra H, nós temos a letra I. A letra I é uma vogal também. Ela vai ter o som do I do português. Então não tem mistério. Por exemplo, igreja. Igreja é igreja. Então, o mesmo som do I do português. Igreja. Depois do I, nós temos a letra J. J, que é o nosso J. Mas esse J vai ter som de R. R de rato. Sempre, independente da vogal que vem depois, sempre vai ter som de R. Então, por exemplo, Ramon. O que é Ramon? Presunto. J1 com som de R. Rota com som de R de rato. Ramon. Girafa. O que é girafa? É girafa. A diferença é que em espanhol se escreve com rota e vai ter esse som de R, né? Girafa. Depois do rota, nós temos a letra K, que é uma letra estrangeira, então ela vai ser usada para nomes estrangeiros. Nomes próprios, por exemplo, como Karina, ou palavras de origem estrangeira, como kiwi.
repara esse W aqui, a gente vai ver daqui a pouco o nome dessa letra. Ele tem lugares que vai falar kiwi, como se fosse um U, e tem lugares que vai falar kiwi, como se fosse um GU. Mas esse G é bem fraquinho, você quase não percebe. Fica kiwi, kiwi ou kiwi, kiwi, ok? Depois do K, nós temos a letra L. A letra L, ele vai ter o som do L do português, igual. Por exemplo, luz. O que é luz? Luz. Então esse L vai ter o som do L do português, quando ele vem assim, ou no início ou no meio. Agora, se esse L vier no final, como por exemplo, na palavra que a gente já viu hoje, fácil. Esse L que vem no final, ele vai ter som de L mesmo, porque em português essa palavra a gente lê fácil. Então a gente bota um U no final. Em espanhol isso não vai acontecer. Esse L vai ser sempre pronunciado como se fosse um L. Fácil. A língua vem pro céu da boca. Fácil. Fácil. Não existe L com som de U, tá? Então, por exemplo, também, ó. Faculdade. Faculdade. Esse L vai ser pronunciado. Faculdade. Faculdade. Beleza? Então, depois do L, nós temos o M. M. A letra M vai ter o som do M do português também. Então, mulher. O que é mulher? Mulher. Então, esse M vai ter o som do M do português. Depois do M, nós temos o N. A letra N também vai ter o som do N do português. Então, por exemplo, navio. Navio. Ou também nombre. Nombre, nome. Navio é navio. Esse N com o som do N do português. Depois do N, nós temos o N, que é a primeira letra que está aqui, que não existe no português. Só existe no espanhol. Letra N. Essa letra N não é a letra N com tio, tá? Até porque esse símbolo tio não vai existir no espanhol. Não existe esse sinal gráfico tio. Sinal ortográfico tio. Ele, aqui nesse caso, ele é uma letra N. E essa letra N vai ter o som de NH. Então, por exemplo, ninho. Ninho. Aqui vai ter o som de NH. Ninho. O que é ninho? Menino. Menino. Criança, de uma forma geral. Mas nesse caso, pode ter ninho e pode ser ninha. Vai ter a divisão de gênero. Ninho se referia ao menino e ninha para se referir à menina. Aquele personagem do Chaves é filho do seu Barriga. É o Nhonho. Em espanhol, o nome dele vai se escrever assim, ó. Nhonho. Som de NH. Ok? Então, depois da letra N, nós temos a letra O. Letra O, que é outra vogal. A letra O vai ter o som do O do português. Então, por exemplo, onda. Onda é onda do mar. No México, quando você quer perguntar para alguma pessoa o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está se passando, você chega para a pessoa e pergunta: que onda? Que onda?
Quer dizer, o que está acontecendo? O que houve? O que aconteceu? Que onda? O que está se passando aí? Que onda? Repara no ponto de interrogação ao contrário. Eu vou falar disso no próximo vídeo, desse sinal gráfico, tá? Em espanhol, antes da pergunta, você tem que botar o ponto de interrogação ao contrário. O de exclamação também. Mas isso eu vou falar na próxima aula. Não se preocupa com isso agora, tá? Depois de O, nós temos P. P. Letra P vai ter o som do P do português, igual. Então, por exemplo, pastel. Pastel é bolo em espanhol. Aí está o nosso primeiro falso cognato. A gente olha essa palavra e associa com pastel. Acha que é pastel. Não é. Pastel é bolo em espanhol. Mas como é que se diz pastel em espanhol, então? Tem pastel de carne ou de queijo a gente come. Em espanhol, o nosso pastel vai se chamar empanadilla. Empanadilla. Empanadilla é nosso pastel. E pastel é bolo. Beleza? Depois do P, nós temos a letra Q. Letra Q. A letra Q, ela vai ser igual, vai ter o mesmo som do Q do português. Inclusive, ela sempre vai vir acompanhada da letra U, para poder fazer esse som de K. Por exemplo, queso. Queso. Queso é queijo. Então, esse aqui é sempre um som do Q do português acompanhado do U. Queso. Depois do Q, nós temos o R. R. Essa letra R vai ter algumas pronúncias. Quando ela vier no início da frase, no início da palavra, perdão, como por exemplo, raton, raton, que é rato, esse R vai ter esse som vibrante, a garganta vai vibrar. Então vai ser raton, raton. Caso tenha a palavra com dois R's, existe também no espanhol a palavra com dois R's, como por exemplo, carro. Carro também vai ter esse som vibrante da garganta. Carro, carro. Agora, se ele vier sozinho, no meio da palavra e sozinho, como por exemplo, carinho. O que é carinho? Carinho. Esse R vai ter o som igual o R do português mesmo, né? De r, r, r. Aí é a língua que vai vibrar, né? Carinho, 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 caro. Caro é de caro, de dinheiro mesmo, de muito dinheiro. Caro, carinho. Beleza? Depois do R, nós temos a letra S. A letra S. E vai ter o mesmo som do S do português. Por exemplo, sapo. Ok? Sapo. Agora, esse S, ele não existe o S chiado como existe no português, mais precisamente no carioquês, né? Quem é carioca e fala, por exemplo, esse verbo em português, gostar, vai falar gostar com esse S chiado, em espanhol isso não existe. Então esse verbo gostar em espanhol é gustar. E esse S não vai ser chiado. Gustar. Gustar. Não existe gustar. Gustar. Beleza? Então quem é carioca, atento a esse S. Não tem chiado. Depois do S, nós temos o T. T. A letra T vai ter o som do T do português. Porém, quando esse T vier antes do I, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala essa palavra em português tia. Em espanhol não existe som de t. Isso não existe. Vai se falar tia, é o T seco, né? Tia.
tia, que é tia, T é chá. Então, T com o mesmo som do português. Repara quantas palavras a gente está aprendendo só vendo o alfabeto. Então, é vocabulário que a gente vai adquirindo. Então, vocês anotem. E com o passar do tempo, com o uso do idioma, essas palavras vão ficar cada vez mais no nosso interior e vai ficar cada vez mais natural para falar. Eu sei que por enquanto é difícil, o início é difícil mesmo, né? O contato com a língua é difícil, mas depois essas coisas vão ficando mais palpáveis. E a gente tem a vantagem do espanhol ser parecido. Então todas essas palavras aqui, a maioria é parecida com o português. Sapo, tia, né? Água, tudo muito parecido com o português. Então a gente tem essa vantagem. Então depois do T, nós temos o U. U, que é uma vogal, vai se pronunciar igual o U do português. Por exemplo, uba. Uba é uva. Vai ter o som de U. Agora repara, eu falei essa palavra com o som de B, né? Eu falei uba. E eu escrevi com V. Como é que eu escrevi com V e falei com B? Porque o V no espanhol, que é a próxima letra, vai ter o som do B. Então, essa letra se chama UB. UB. E vai ter o mesmo som do B. Então, por exemplo, vaca. Vaca é vaca. Agora, no México, essa letra UB é chamado de B chica, que seria em português V pequeno. Então, lembra que lá atrás eu falei do B, que no México é chamado de B grande, e agora eu falei do UB, que no México é chamado de B chica. Então, por que uma letra é B grande e por que outra letra é B chica? Primeiro, é para poder diferenciar. No México, eles criaram essa forma de diferenciar. Como as duas têm o mesmo som, então, para diferenciar, eles chamam uma letra de B grande e a outra de B chica. Mas por que B de bola é B grande e o B de vaca é B chica? Porque, por exemplo, nessa palavra, escrevi uma palavra aqui, ó. Bienvenido. Bienvenido é bem-vindo. Repara que eu tenho aqui a letra B e a letra UB. Quem que é maior, o B ou o B? Né? No caso do português, quem é maior, a letra B ou a letra V? A letra B é maior. Como ela é maior, ela vai se chamar B grande. E o V, do português, o V, que é menor, lá no México vai chamar B chica. Beleza? Ok. Então, depois do UB, nós temos a letra W. A letra W, por que ela chama W? Porque eu tenho aqui a letra UB. Eu tenho aqui a letra UB. São duas UB. Então, é um UBW. Quer dizer, o dobro de UB. UBW. Quando eu junto essas duas letras, eu formo o nosso W. E por isso ele vai se chamar UBW. UBW. Seria de duas vezes UB. Duas vezes UB. UBW. A letra UBW também é uma letra estrangeira. Então ela também vai ser usada em nomes estrangeiros. Então, por exemplo, nomes que derivam do alemão, como aquele compositor Wagner, a gente fala Wagner em português, em espanhol vai se falar Wagner. Vai ter o som do UB, que é igual ao som do B. Então vai ser Wagner. Wagner. Se essa letra vier se essa palavra tiver origem inglesa, como por exemplo Washington,
Vai se falar um U. Vai ter som de U. Washington. Washington. Se vier no meio da palavra, entre vogais, como no caso do kiwi, vai ter som de U também. Alguns lugares você vai perceber que tem um Gzinho fraco no início. Vai se falar kiwi, kiwi. E outros vai se falar o U mesmo, kiwi. Beleza? Então, esse é o UW. Depois do UW, nós temos a letra X. X. X é a nossa letra X. Essa letra X vai ter o som de X, de CS. Né? O som dela vai ser de CS. Então, por exemplo, a palavra examen. Examen. Esse X vai ter o som de CS. Examen. Examen é uma prova escolar. É um exame escolar. Examen. Em alguns lugares, você vai perceber, no México principalmente, quando esse X vier no início, por exemplo, nome. Como é que se fala esse nome lá no México? Você vai falar Jimena. Esse X no início vai ter o som do rota, que é igual ao som do nosso R, né? Então vai se pronunciar Jimena. Jimena. O nome do país, México. Esse X vai se pronunciar também com rota, México. Não vai ser México, vai ser México. Em alguns lugares que falam espanhol, eu já ouvi falarem México. Esse X com som de X mesmo, México. Mas acho que é menos comum. Mais comum se falar México. Depois do X vem a nossa letra, pra gente é o Y, que lá vai chamar Y. Y. O Y, a gente tem que prestar atenção nele e vai ter sons diferentes dependendo do país. Como o espanhol é uma língua que se fala em muitos países, né, muita gente fala espanhol, então é uma língua que sofreu várias alterações evoluiu de uma forma diferente em cada país. Então vários países vão ter maneiras diferentes de pronunciar, inclusive vão ter palavras diferentes para querer dizer a mesma coisa. E às vezes essas diferenças ocorrem dentro do mesmo país, assim como acontece no Brasil. A forma de falar no Rio de Janeiro, as palavras, o vocabulário usado, não é necessariamente o mesmo vocabulário que vai ser usado em São Paulo, que vai ser usado no Piauí, ou que vai ser usado no Rio Grande do Sul, né? Cada um vai ter as suas palavras, a sua maneira de falar. O espanhol, nos países que falam espanhol, não vai ser diferente. Então, Y vão ter algumas maneiras de falar. Quando esse Y vier sozinho, sempre vai ter som de I. Sempre vai ter som de I. E o que quer dizer esse Y sozinho? Esse Y sozinho quer dizer E. É a nossa conjunção E. Lembra dela? Eu fui na feira comprar banana, limão, maçã e tangerina. Esse E em espanhol vai ser I, né? Vai ser essa letra Y e vai se falar I. Quando essa letra Y vier no final da palavra, como por exemplo, soy. O que é soy? É o verbo ser na primeira pessoa. Eu sou. Em espanhol vai ser yo soy. Então, quando vier no final, também vai ter som de I. Isso sempre. Então, é padrão, sempre. Agora vamos para os casos onde há diferença. Nos casos onde há diferença, é quando o I vier antes de alguma vogal. Como, por exemplo, a palavra yo, quer dizer eu. Essa palavra yo pode ser pronunciada, dependendo do lugar, io. Dependendo do lugar, vai se pronunciar jo, que é a pronúncia eu adotei. Eu sempre falo jo. Dependendo do lugar, vai se pronunciar sho, principalmente nos países, principalmente Paraguai e Uruguai, vai se falar sho. Tá? Io é mais comum na Espanha, jo é mais comum no México e em alguns outros países, sho é mais comum Paraguai, Uruguai. E também em alguns lugares pode se pronunciar jo. Mas é um jo bem. Esse J é um J bem fraquinho. Jo.
mas é menos comum, mais comum essas três. Io, jo e sho. Então você pode... todas essas pronúncias são consideradas corretas. Você pode escolher uma e usar. Você escolhe o que você gosta mais, você acha mais fácil, acha mais bonito e fala. Preferência, escolha uma e fique com ela para sempre. Porque para você não ficar navegando em várias... Principalmente agora no início, você está no início, conhecendo o idioma, para você não ficar navegando entre várias formas de falar diferentes, você escolhe uma e fala. Mas é importante saber que existem, se você for num lugar em que se fala de um determinado jeito, diferente do seu, do que você aprendeu, você possa ouvir e identificar o que quer dizer. Beleza? E esse padrão de pronúncia você pode usar para as outras palavras que tenham o Y junto com uma vogal. Por exemplo, a palavra major. Major é maior. E você pode falar maior, você pode falar major, você pode falar major ou você pode falar major. Aí você vai escolher, você vai decidir. Beleza? Depois do Y, nós temos a última letra do nosso alfabeto, do alfabeto espanhol, que é a letra Z. A letra Z é o nosso Z, mas ele não vai ter som de Z. Ele sempre vai ter som de S. Por exemplo, sapato. Sapato é sapato, de calçar. Começa com Z, mas vai ter som de S. Sempre vai ter som de S. Sapato. Lá na cidade do México, tem uma praça, que é a Praça da Constituição, que é conhecida como El Zócalo. El Zócalo. El Zócalo vai se pronunciar um som de S. El Zócalo. Ok? Então, aqui foram as 27 letras. Mas calma, ainda falta uma coisa. Antigamente, haviam duas outras letras no alfabeto espanhol, mas que hoje em dia não são mais consideradas letras do alfabeto. São chamados dígrafos. Dígrafo é quando eu tenho duas letras que tem um som de uma só. Então, o primeiro dígrafo que a gente vai ver aqui é esse CH, CH, que se chamava Che, quando era uma letra, Che. Esse CH vai ter o som de Cha, Cha, Cha. Por exemplo, coche. Coche é carro. Eu tinha falado antes que carro era carro. E aqui coche também é carro? Também é carro. São sinônimos. Coche e carro. Carro vai ser usado em determinados lugares, coche vai ser usado em outros lugares, mas as duas formas estão corretas. Carro e coche. Esse CH um som de cha, né? Coche. Outra palavra, chico. Chico é pequeno. Você também pode se referir a uma criança pequena, pode chamar também de chico. Chico. Chico ou chica, se for feminino. Tudo com som de ch, ch. Né? Do che do gaúcho, né? Che. Chico, coche. E temos também outro dígrafo que é o doble L. Doble L, porque são dois L's, e se chamava egg. Quando era uma letra, chamava egg. Atenção com esse doble L, porque ele também vai ter várias pronúncias dependendo do lugar que você vai. Então, esse doble L, pegar uma palavra de exemplo e tem a doble L. Ella. Ella é ela. Tem lugares que vai se pronunciar ella, como eu fiz agora. Tem lugares que vai se pronunciar ella, com LH, ella. Tem lugares que vai se pronunciar edja, como se fosse um DJ, edja. E tem lugares que vai se pronunciar eja, como se fosse um J. Então pode ser ella, elha, edja e eja. Você escolhe a pronúncia que você quer e você usa. E esse mesmo padrão de pronúncia você pode usar para outras palavras que tenham LL, né, doble L. Como por exemplo, calle. O que é calle? Calle é rua. Você pode falar calle, calle,
Kage ou Kage. Tanto faz, você escolhe. Beleza? Então, esse foi o alfabeto, né, as 27 letras do alfabeto, mais esses dois dígrafos, que são também importantes saber. Eu ainda não sei quanto tempo eu vou ficar postando vídeo. Se é de 2 em 2 dias, se é uma vez por semana, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, todo dia. Por enquanto a minha disponibilidade é diária, então provavelmente eu vá gravando vídeos todos os dias e eu vou postando de acordo com, sei lá, de acordo com o que eu achar que deve. Se você tem uma sugestão de tempo, de quantas vezes por semana eu posto o vídeo, você coloca no comentário, eu leio e aí eu tento seguir. Comenta aqui embaixo, sugestões, dúvidas, pode comentar, eu leio e no vídeo seguinte eu tento responder. Muito obrigado por assistirem a aula. Se você gostou, curta, comente, compartilhe para os seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. O importante é compartilhar. Então, até a próxima aula aqui no YouTube. Tchau, tchau.